Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Bom? Beleza? Então, antes de começar, só um pequeno esclarecimento. Quem é que teve aqui na semana, não na passada que foi o tratamento médico, mas na anterior, que foi a palestra do Aguinaldo? Vocês devem ter reparado que no final da palestra houve um acontecimento que não é muito comum aqui. Né? Teve uma crise de choro ali, durante a leitura aqui das mensagens, não foi? E muita gente ficou curiosa, até assim, um pouco assustada a respeito do que estava acontecendo, que não acabava aquela crise. Né? Então eu vou esclarecer o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: quem que lembra da Eliane, que é a sobrinha da Claudete, né? Que trabalha na mesa lá e que faleceu já tem acho que alguns meses, né? O que aconteceu é o seguinte: ela ficava sempre sentada aqui na frente. E na hora que a Valéria ia vir para cá para ler a psicografia, ela viu a Eliana saindo daqui, que estava presente, e foi lá para o fundo. E a Valéria percebeu, foi lá para o fundo e deu a passividade para que a Eliana incorporasse nela para poder falar com a Claudete. Então foi isso que aconteceu. Só que o que aconteceu? Ela se emocionou e ela não conseguia se controlar. Tanto que se vocês ouviram, ela falava desculpa tia, né? Que ela estava chorando, ela chorou bastante. Então quem estava chorando não era a Valéria, quem estava chorando era a Eliana. Né? Os médiuns que sempre vêm, né, tem essa evidência, eles falam que durante a palestra tem muito mais desencarnado aqui assistindo do que encarnado, né? O que aumenta a nossa responsabilidade. E aí é o seguinte, o que aconteceu foi isso. E o que a gente queria deixar claro é o seguinte: no Espiritismo não tem segredo, não tem coisas proibidas, né? Qualquer coisa que vocês algum dia tiverem curiosidade de perguntar sobre qualquer atividade nossa aqui, é só chegar para qualquer trabalhador e perguntar. No Espiritismo não tem hierarquia. Antes, se vocês lembrarem, lá no fundo tinha um biombo que separava na hora da desobsessão. Hoje não tem mais. Isso foi a pedido dos mentores da casa espirituais. Porque e vocês podem ver que não tem desnível aqui. Porque todos, segundo o que eles falam pra gente, todos nós somos irmãos e estamos na mesma... Exatamente. Então, o que é o importante? Por que, por exemplo, na triagem, uma pessoa senta pertinho da outra? Que poderia sentar separada, não poderia? É justamente para a gente exercitar a nossa humildade. Então, nada é por acaso. Né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês, qualquer hora quiser perguntar, é só chegar para qualquer trabalhador e a gente está à disposição. Então, vamos lá, pessoal. Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, são poucas questões, vai dar para explorar todas. E eu vou basear essa palestra aqui em duas características. Eu vou usar muitos exemplos e muitos questionamentos. Porque nossa doutrina é baseada em questionamentos, né? A gente tem que estar sempre se questionando. Kardec mesmo falava isso. Então vamos lá, começando então. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, isso é até um pouco fácil de entender pela lógica, né? Nossos avós, por exemplo, ou bisavós, né? Eles tinham o tempo tão ocupado como a gente tem hoje em dia? Não tinha, né? Duvidar é dormir 8 horas da noite porque não tinha o que fazer, né? Não tinha televisão, não tinha rádio, os bisavós, né? Os avós não já tinham. E aí, a pessoa não tinha tantos motivos de ocupação. Hoje em dia, o que essa questão nos diz? Com o desenvolvimento tecnológico que o homem impõe, né, graças ao seu aprimoramento e tudo mais, o que acaba acontecendo? Ele acaba criando mais bens de consumo, né, e a gente tem que trabalhar mais para ter grana para consumir esse tipo de coisa, que às vezes nem é uma coisa tão importante assim, né? Mas assim, o próprio progresso material, né, do homem acaba causando isso. Por isso que parece que a gente não tem tempo para nada hoje em dia. 24 horas não dá para viver, tem que ser 48, não é?
Então tem essa necessidade que a gente mesmo causa. Isso é uma lei natural. É por isso que essa evolução é tratada dessa forma, é uma lei da natureza. Né? Se a gente for pensar, há alguns anos atrás não existia nem Facebook nem WhatsApp. Né? Quanto tempo que a gente perde hoje no Facebook e no WhatsApp? Não é? E há pouco tempo todo mundo vivia sem, não é? Então a gente acaba, pra gente mesmo, a gente acaba arrumando ocupação. E essas ocupações custam dinheiro, se custa dinheiro, você precisa trabalhar para ter para comprar. Né? Então é uma lei natural, causada dessa forma aí. Vamos lá. Só devemos entender o trabalho por trabalho as ocupações materiais? Não, né? A gente já estudou aqui que a gente trabalha em espírito também, não é? Então, o que acontece? Quando a gente dorme, a alma não sai do corpo e fica aí na espiritualidade, na erraticidade, a gente tem duas opções. Ou a gente vai cuidar da vida lá de interesses que não são tão nobres, ou a gente pode trabalhar e estudar. Então, cabe a nós, eu acho que é uma grande dica, né, que a gente sempre falou isso aqui, toda vez que a gente vai dormir, pedir, né, nas nossas orações para trabalhar durante o sono, para estudar, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa melhorar. A gente pode pedir, por exemplo, para se ligar aqui na casa. Aqui os trabalhos são ininterruptos. Todas as noites há trabalho aqui, todos os dias há trabalho da espiritualidade aqui para muitos espíritos que precisam. É só a gente pedir para se ligar aqui e a gente vai estudar. Então, e trabalhar, né? Então o que o livro dos Espíritos nos diz é que trabalho não é só ocupação material. A gente trabalha também espiritualmente, tá bom? A definição de trabalho pelo livro dos Espíritos é essa: trabalho é toda ocupação útil. Quem que é dona de casa aqui? Tem bastante dona de casa aqui, não tem? Vocês trabalham? Minha mãe não. Não, né? Então, pelo que eu sei, dona de casa, eu convivo com a minha mãe lá, dona de casa ela trabalha da hora que ela abre o olho até a hora que ela fecha o olho, não é isso? Vocês recebem salário? Então, esse é um problema, não é? Por quê? Porque trabalho não está só vinculado ao dinheiro. O trabalho está vinculado a qualquer ocupação útil, né? O marido de vocês, depois de comer lá bonitinho, ele ajuda a lavar a louça ou ele vai sentar na frente da TV e dormir? Lava a louça. Olha que marido bom. Meu tio lava. Aliás, meu brinco. Olha ali, ó. Meu tio lava a mesa. Casa caiu. Não pra você, não. Então, a gente tem que ter essa consciência da importância da ajuda em casa, né? Ele liga tudo que eu trabalho com ele. Trabalhando o dia inteiro, à noite a gente faz a janta junto, lava a louça junto. Faz a janta junto? É ele que faz. Não, ele faz mais. Ele faz mais que ela. Então, gosta vocês mais que trabalham ela. juntos, quer dizer, vocês vivem 24 horas juntos. É. Então, são os casamentos afins aí, né? Os dois trabalhando por mesma finalidade. Né? Eu acho que aos poucos, né, esse machismo está começando a desaparecer, graças a Deus, né? Ainda existe, acho que a gente ainda vive num mundo muito, extremamente machista, mas eu acho que as pessoas começam a ter um pouco de consciência, né, da importância da ajuda. Mas o que eu quero dizer com isso? O trabalho não está vinculado só ao dinheiro, né? Toda ocupação útil, pelo que nos diz o livro dos Espíritos, é trabalho. Então cabe a nós usar a nossa força de trabalho da melhor forma possível. Eu acho que isso é muito importante, né? Vamos lá. Quem que é essa senhorinha aí? Madre Teresa. Ela era uma mulher rica, não? Não. Só de espírito. Muito, né? Muito espírito. Ela recebia salário, mas ela trabalhava. E muito, não é? Para quem não sabe, né, a Madre Teresa ela nasceu na Macedônia. E ela foi naturalizada depois em Calcutá como uma cidadã lá indiana, né? E ela foi conhecida como a Santa das Sarjetas, né? Porque ela pegava... Na Índia eles tinham o costume
de quando uma pessoa estava doente e desenganada, literalmente deixava a pessoa no lixo para morrer. Você levava a pessoa para o lixo, onde ficava o lixo da rua e largava a pessoa lá. E está tudo certo, esse era o costume. E ela começou a pegar essas pessoas e levar para a casa dela, e para um centro que ela acabou fundando lá. E ela trabalhava ininterruptamente. Ela se reunia com chefes de Estado, né? E ela não abaixava a cabeça para nada. E ela trabalhou durante toda a vida se dedicando ao próximo. O filme dela é muito lindo. Oi? Ah, tem um filme dela. Não, não assisti ainda, mas eu sei que tem um filme. É bom, né? Você recomenda? Então, cabe aí uma primeira reflexão, né, pessoal? Como é que a gente usa o nosso trabalho em prol do próximo? A gente cruza com indigentes também na rua direto, né? Dá para pegar essa pessoa e levar para casa? Hoje não. Não dá, né? Um dia talvez a gente consiga fazer isso, né? Mas isso significa que a gente tem que simplesmente ignorar? A gente pode, de repente, fazer alguma coisa, não pode? Então, essa é uma reflexão que fica aí, que eu acho que a gente tem que sempre estar pensando a respeito, né? Tomar, por exemplo, essas pessoas que foram tão especiais, né? Como a Madre Teresa, como é o Chico, e como foi o Chico, né? Como são tantas pessoas anônimas aí que a gente sabe que trabalham no bem, né? A própria Dona Helena, que faz as sacolinhas, uma senhora que tem mais de 90 anos, tem problemas físicos sérios de locomoção e vai fazer 1000 sacolas para levar para o Nordeste. E aí? Né? Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar também pelo próximo. Né? Vamos lá. Por que o trabalho é imposto ao homem? E aí, pessoal, o que vocês acham? Sociedade, O que o Livro dos Espíritos nos diz, né, além dessa necessidade, né, do trabalho, é porque ele é uma inspiração também. E ele é uma forma de a gente aprimorar nossa inteligência. Né? Quem trabalha, veja bem, eu não estou falando só de trabalho para receber salário, estou falando de trabalho de uma forma geral. A pessoa se desenvolve, né? E ela se integra à sociedade de uma forma positiva. Tanto é que essa necessidade de trabalho, ela vem ao homem de diversas formas. Tanto é que a gente precisa trabalhar para poder se sustentar, para poder manter os nossos consumos ali, as nossas necessidades, né, para poder viver. Então, por essa razão é que o trabalho é imposto ao homem, por expiação e por desenvolvimento da inteligência que a gente tem que se desenvolver, a gente não pode estacionar. Vamos lá. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Animal trabalha, pessoal? O Livro dos Espíritos, ela que é veterinária, sabe? O Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, que tudo na natureza trabalha o tempo todo. Nada não trabalha, né? Então, se a gente ver essa foto, é um negócio incrível. As formigas se ajudando para criar uma ponte para passar de uma folha para outra. Agora, óbvio que os animais trabalham sim, mas o que é o importante que o Livro dos Espíritos nos esclarece? Pela sua limitação de inteligência, né, eles trabalham para a sua própria sobrevivência. Né? O animal trabalha pela sua própria sobrevivência, pelas limitações da sua inteligência. E ele não contribui para ele mesmo pela lei do progresso, mas ele contribui para a lei do progresso da natureza em si. A gente vê isso muito acontecer. E se a gente domesticar um bicho, muitos bichos trabalham para o homem, não trabalham? Então existe, além de tudo, essa interação da natureza com o homem. Na verdade, para Deus tudo está certo. Tudo é só engrenagem que caminha corretamente e se encaixa com tudo. Né? Então os animais trabalham sim. Só que para a sua própria evolução, para a sua própria sobrevivência. Simplesmente por isso. Nos mundos superiores,
O homem tem a mesma necessidade de trabalho? Então, ó, a mesma necessidade de Do trabalho. trabalho, não da remuneração. Então, o que ele quer dizer aí pra gente é o seguinte: o homem tem que trabalhar da mesma forma lá como ele trabalha aqui, e ele está falando de mundos superiores, né? Basicamente é o seguinte: se a gente desencarnar numa condição boa, vamos supor que você foi uma pessoa legal, né, ajudou todo mundo, você não criou inimizades, né, provavelmente você até saldou algumas dívidas do passado, provavelmente você vai morrer, vai estar tranquilo, vai ser bem recebido na espiritualidade, vai para uma colônia, qualquer coisa do tipo. Chega lá, você vai ficar tocando arco na nuvem? Não, né? Então, quando a gente desencarna e está num... Veja bem, nós estamos falando de mundos superiores, hein? Se a gente vai para um mundo superior, a necessidade, o homem, né, no mundo superior está mais ou menos materializado. Menos materializado. Quanto mais a gente está elevado, menos materializado e menos dependente da matéria a gente é, né? Então, a pergunta quer dizer o seguinte: as necessidades de trabalho não são as mesmas. O trabalho não é o mesmo, mas o trabalho existe em abundância. A gente vai chegar lá e vai trabalhar sobre vida muito mais que aqui, porque a gente vai querer trabalhar, não é? A gente vai querer se tornar útil. Então, é uma necessidade muito importante. Só que a forma de trabalhar é que muda. O trabalho não vai ser o mesmo, né? Então... E o tempo, né? Oi? E o tempo, eles não têm relógio como a gente para programar o horário. Exatamente. Na verdade, eu estava até... Eu estou fazendo um curso na federação e é gozado que falaram isso lá essa semana, nesse sábado agora. Que eles estavam explicando por que Bezerra, por exemplo, está sempre em inúmeros centros espíritas ao mesmo tempo, porque ele está, não é? Dando mensagem em todos os lugares. E o Bezerra, a gente já estudou aqui, né, que o espírito ele se irradia, ele pode chegar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E o Bezerra é um espírito muito elevado, né? Mas o que eles falaram lá, e que é uma coisa que eu não sabia, é que a noção de tempo lá é diferente da noção de tempo aqui. Existe uma diferença brutal do tempo lá e do tempo aqui. Então, possibilita também muito mais essa integração de irradiar e estar presente em, sei lá, em alguns lugares ao mesmo tempo. Se a gente chegar lá e não precisar nem tanto chegar em tantos lugares, mas tiver a possibilidade de trabalho, vai ser uma beleza, porque ficar tocando o arco lá não vai rolar. Na verdade, o que os livros dos Espíritos nos dizem é o seguinte: que você ficar na ociosidade lá seria um suplício, seria terrível, né? Então a gente procura sair daqui e já começa a trabalhar lá, né? Vamos começar a arregaçar as mãos e trabalhar para fazer. Oi? Não dá para precisar no primeiro e segundo, mas trabalhar. Ah, não, você acordou lá, passou a mão, não achou o cordão lá, Vai embora. já pega uma vassoura e começa a bater lá. Ah, meu Deus. De novo a vassoura? Dona de casa lá Dá pra também. mudar? É bom que lá em cima ninguém come doce, né? Então não tem que trabalhar. Vai trabalhar no quê? O que eu vou fazer lá em cima? Você vai ser Masterchef, né? Você tá fazendo aqueles caldinhos. Ah, pode ser. Isso. Provavelmente. É lá. Pelas suas habilidades. Olha lá, pessoal. O homem que possui bens suficientes para a sua subsistência está livre da lei do trabalho? Trocando em miúdos, quem nasce rico precisa trabalhar? Sim, precisa. Precisa, né? Mas ele só trabalha para viver? Não. Não, né? Ele já está com a vida garantida, não está? Mas a responsabilidade do trabalho dele é tão grande, ou maior até, de quem nasce sem dinheiro nenhum. Porque ele vai ter tempo disponível para trabalhar pela sua própria evolução e principalmente pela evolução do semelhante. Né? E como eu falei que eu ia usar bastante exemplos aqui, então vou começar a fazer isso. Ó. Vamos ver dois casos aqui, pessoal, de gente que tem muita grana. Esse senhor aqui, quem é que foi? Alguém sabe? Esse pela foto também veio saber. Seu instinto, né? Esse cara aqui é o Rockefeller. John D. Rockefeller. Você já ouviu falar do Rockefeller Center lá em Nova York? Que tem aquela... que eles fazem a árvore de Natal, né? É homenagem a ele. Seguinte, qual que é a vida do Rockefeller aí? Por que ele é
é importante como exemplo aqui? Eu até fiz umas anotações aqui. Ó. Ele nasceu em 1839. 1839. E morreu em 1937, antes da Segunda Guerra. Qual que é a parada aí do John David Rockefeller? Ele foi um dono de uma indústria de petróleo, né? A Standard Oil Company. Esse cara foi o primeiro homem, primeiro americano e acho que o primeiro homem mesmo, a ter mais de $1 bilhão naquela época. É muito dinheiro. Na verdade, foi feito um estudo há pouco tempo que se a gente pegasse toda a grana que ele ganhou e convertesse para o dinheiro de hoje, ele seria o homem mais rico que já existia na face da Terra. Ou seja, um bom dinheiro, né? Só que aconteceu o seguinte, ele se aposentou com 40 anos. Não precisava mais trabalhar, tá de boa, e ele resolveu ser o quê? Um filantropo. Ele já tinha, na sua história pregressa, desde moleque, essa coisa da caridade. O primeiro salário que ele recebeu, ele já deu uma parte para quem precisava. E ele era um cara que não tinha vícios, não bebia, não fumava, sempre foi um homem muito religioso, né? Então ele decidiu, quando ele já estava podre de rico, queria começar a usar essa grana para ajudar. E ele criou diversos institutos que auxiliaram e auxiliam ainda hoje demais no campo da pesquisa da medicina, científica, tecnológica, né? Com a grana desse sujeito aí, a gente erradicou algumas doenças que existiam na humanidade. Você imagina você erradicar uma doença? Tá? Pois é, a febre amarela foi uma delas, né? E muito do que se sabe hoje de câncer é graças também ao dinheiro que foi doado através das instituições dele, né? Ele morreu com 97 anos. Nossa. Viveu bastante, ó, né? Em contrapartida, eu vou pegar um sujeito da atualidade, ó. Quem é esse cara? Esse é mais fácil, né? Esse é o Bill Gates, né? Meu xará aí, ó. Se tivesse um pouquinho da grana dele, estava feliz. Então, esse é o Bill Gates, né? O Bill Gates tem uma história semelhante, né? Ele revolucionou o mundo da informática, né? Eu que trabalho com isso sei muito bem. Em pouco tempo, ele tornou a computação pessoal uma coisa acessível para todo mundo. E ele ganhou fortunas com isso, né? Só que ele casou com uma mulher, que se chama Melinda, né? E eles decidiram também que iam trabalhar nessa coisa da filantropia. Então ele usou como exemplo o Rockefeller, na verdade, até na biografia dele tem isso, e também criou institutos para pesquisas tecnológicas, pesquisas científicas, né? Se algum dia a gente tiver câncer, eu espero que não, né? E a gente for curado, tem muito da grana desse cara aí na cura. Ele também já erradicou doenças. Então, o questionamento aqui é o seguinte, pessoal. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu não sou ninguém para fazer esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de julgamento. Se essa grana desses caras ganharam tudo é justo, tá? Não vou entrar nisso. Mas, aos olhos de Deus, né, a forma como eles estão usando, o próprio Bill Gates aí, ele já doou 95% da fortuna dele em vida. Nossa. Porque 5% dá para diversas gerações. Quer dizer, não tem aquela coisa do acumular. 95% da grana Na geração dele, né? e está indo. Mas aí o questionamento é o seguinte: será que aos olhos de Deus esses caras estão agindo bem com o dinheiro que eles estão ganhando? Ou que ganharam, no caso do Rockefeller? Sim, né? Como eu falei, eu não estou questionando aqui como eles ganharam, estou falando da forma como eles utilizaram. Obviamente eles estão utilizando a grana para o bem do próximo. Então, é isso que Deus espera da gente, né? Aí o questionamento que vem a partir daí é o seguinte: a gente não tem a grana desses caras, né? Mas o que a gente faz com o nosso dinheiro? Eu estava pensando nisso vindo para cá. Será que o dinheiro é o objetivo do trabalho? Ou será que o dinheiro é uma consequência do trabalho? Hoje em dia? Não, para cada um, né? Isso é uma pergunta pessoal interna, né? E será que a gente gosta do que a gente faz ou será que a gente não gosta? Será que seria interessante trabalhar com o que gosta, né? Então... Se você gosta, aí é só consequência. Exatamente, porque quem trabalha no que gosta não precisa trabalhar. É prazer, mas
Então, pode associar os dois. Exatamente. Trabalhar Então, e ser remunerado. aí a questão é o que você falou. Aí o dinheiro vira consequência, né? Mas a questão é a seguinte: como a gente lida com o dinheiro em relação aos outros, né? Sabe que se alguém pedir dinheiro emprestado e não devolver, como é que a gente vai agir? Mas como é que a gente costuma agir? Será que a gente sabe agir com perdão? Né? Tem várias parábolas de Cristo lá que ele contava, né, sobre o perdão das dívidas. Né? Então, essa é a reflexão que fica também, o questionamento de como é que a gente age com o nosso dinheiro. Pô, fala pro Itaú isso. Podia fazer essa palestra lá, né? Sair perdoando dívidas, não ter direito. Seria muito bom. O dia do perdão. É o dia do perdão. O dia do perdão, exatamente. Mas é um questionamento importante, né? Porque a gente fica muito preso ao dinheiro. E o dinheiro ele só é um meio para a gente conseguir as coisas. Não é um objetivo. Tudo gira em volta do dinheiro. Tudo. Então, não. Na minha visão, assim, o dinheiro é uma necessidade. Mas o dinheiro é só uma moeda de troca ali para você conseguir as coisas, né? Se a gente trabalhar pensando só no dinheiro, a gente vai perder a saúde trabalhando e depois vai ter que gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde, né? Então, mas que a gente já ouviu aqui, que a gente na vida a gente aprende que não é só com dinheiro que se faz caridade. Exatamente. Bom, tá lá a Madre Teresa que não deixa mentir, né? Você não precisa só do dinheiro. Exatamente. Ele te ajuda para alguma situação, mas não é só com ele. Exatamente. E a gente vê nas sessões de desobsessão tantos irmãos que vêm necessitados e que estão apegados ainda ao dinheiro, estão sofrendo pelo dinheiro que deixou. Eu não quero deixar nada aqui, né? Na minha lápide eu quero ter escrito assim: nada deixei, nada tive, nada deixei, não me peça nada. Porque não adianta você ficar guardando dinheiro e ficar depois sofrendo por ele. Nem lápide eu quero. Exatamente, não precisa nem de lápide. Nem lápide, quero ser pregado. É isso aí. Então, esse é um questionamento importante, né, pessoal? Como é que a gente lida com o dinheiro? Tá lá. Olha lá, vamos ver uma outra questão aqui, ó. E para quem o ato de trabalhar seria quase impossível? Sua existência é inútil? Vocês já ouviram falar desse molequinho aí? Ele chama John... Peraí, eu tenho o nome dele aqui, não pode... É Nick Vujicic. Ele é australiano. A história dele é a seguinte: ó, ele nasceu sem os braços, sem as pernas e com 2 dedinhos só, onde seria uma das pernas, né? E ele passou por uma infância muito difícil, porque, embora ele tivesse todas essas limitações físicas, que já é terrível, né? Ele é extremamente inteligente e não deixava de estudar numa escola normal. Então ele tinha todo esse problema. Aí mudou a lei na Austrália e ele foi admitido na escola, por volta de uns 8 anos. Só que aí ele sofria demais com o bullying das outras crianças. A criança, quando quer, é muito cruel. Então ele sofria demais. E aos 8 anos ele pensava em suicídio o tempo todo. A mãe dele fala na biografia dele lá que ele rezava todas as noites pedindo para Deus que crescesse os braços e as pernas dele. Uma tristeza, né? Só que, o que aconteceu? Quando ele estava na adolescência, a mãe dele deu para ele ler um recorte de jornal. Esse recorte de jornal era uma reportagem sobre um homem que tinha uma deficiência muito grande e fazia todas as coisas. Isso, por que cargas d'água, eu não sei, mudou a postura dele com relação à doença dele. Ele passou a querer aprender a fazer as coisas. Com esses 2 dedinhos ele aprendeu a fazer tudo. Ele aprendeu a escrever, aprendeu a fazer tudo, né? Hoje, esse menino é esse cara aqui, ó. Esse já não mostrou. Né? Esse já Ele é casado, ele criou uma instituição ele faz palestras ao redor do mundo inteiro, um palestrante motivacional para pessoas que têm problemas. Ele é o pastor da igreja dele lá, quer dizer, o cara é um cara útil, não é? Para a sociedade, que fez da vida dele uma coisa útil. Pegar um outro caso aqui, ó, mais nacional. Esse aqui também não sabia quem era, então eu acho que também, só se alguém souber. Alguém sabe quem é esse senhor? O nome desse senhor aqui, ó, é Jerônimo Mendonça Ribeiro. Você já tinha ouvido falar dele? Não?
Esse cara aqui é o seguinte, ele foi, né, ele já faleceu, ele foi um palestrante espírita. E a história dele é o seguinte, ele viveu normalmente até os 16 anos, aí ele descobriu que ele tinha uma doença que é a artrite reumatoide. Só que essa doença veio para ele de uma forma muito avassaladora, assim. Então logo ele perdeu os movimentos, ele teve que parar de trabalhar. E não só isso, ele começou a ter dores insuportáveis de cabeça, dores insuportáveis no corpo inteiro. Esse negócio que ele dormia ali perto do pescoço é um peso para aliviar a dor. Então isso aí era bem pesado, ele dormia com isso no peito. Só que ele se entregou? Não se entregou. O que ele fez? Ele se tornou espírita porque ele conheceu o Chico e começou a aconselhar as pessoas e fazer palestra. Como é que ele fazia? Ele não saía da cama, levava uma cama para o homem e ele fazia palestra na cama para as pessoas. Ele ia no cinema, levava uma cama dele, colocava no meio do corredor e ele assim, tropeçava porque não enxergava o cara, tropeçava na cama. E ele era muito bem-humorado, ele sentia dor o tempo todo, mas era uma pessoa muito bem-humorada. Ele escreveu livros, ele fundou alguns centros espíritas em Minas e aconselhou muita gente. Ele foi útil apesar das limitações? Então o que o Livro dos Espíritos nos diz com relação às nossas dificuldades é o seguinte: só é inútil quem quer ser inútil. Quem quer fazer alguma coisa, por maior que seja a sua limitação, não pode. Então essa é a lição que o Livro dos Espíritos nos dá com relação a isso. Só existe inutilidade se a pessoa se tornar inútil. Quem quiser pode fazer tudo o que puder em prol do próximo e em prol de si mesmo. Vamos lá, pessoal, tá acabando. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os seus pais? Então, na verdade sim. Os filhos têm que trabalhar, os pais têm que trabalhar, os filhos têm que trabalhar pelos pais da mesma forma que os pais trabalharam pelos filhos. Agora, isso não é o padrão que acontece, mas isso é o que deveria acontecer, né? Porque as pessoas têm que se ajudar em prol do benefício do semelhante ali, para todo mundo evoluir junto. Sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o repouso é sim uma lei da natureza, né? É para a gente poder descansar o corpo e trabalhar a mente. É ali que a inteligência entra em ação, é ali que a gente dá espaço para as nossas intuições, é ali que a gente faz as nossas orações, né? Enquanto o corpo repousa fisicamente, a mente tem que estar ativa e trabalhando em nosso próprio benefício, né? Mas é sim, é uma obrigação. Aí é o seguinte, pessoal, qual é o limite do trabalho? Alguém trabalha muito aqui? Bem-vindo ao clube, eu também trabalho bastante, mas antes da gente comentar sobre isso, vou passar um videozinho rapidinho sobre o Chico, um depoimento sobre o Chico. Para justificar o que falo, busquei em Chico algum ensinamento para a nossa programa. Procurando nos inteirar mais da passagem desse médico compreensivo, amigo e respeitador de sua tarefa. O jornalista e escritor Fernando achou por bem acompanhar Chico Xavier iniciando seu dia, considerando a escolha de um fim de semana. No primeiro dia, diz o cara jornalista, o acompanhamos das 15 horas da sexta-feira até a madrugada de sábado. Ih, não está passando bem. Vocês não me falam nada? Agora só ouve. Sem contar que na manhã de sábado psicografou 17 páginas em resposta a 22 perguntas feitas. As filas das pessoas para as sextas-feiras pernoitaram com início na quinta-feira, perto de 80 pessoas ao redor do grupo espírita da Grécia. Dezenas de automóveis estacionados. Após atender as pessoas da fila em 5 horas ininterruptas, Chico psicografou 380
saiu do receituário com a aparência tão descansada que parecia não ter trabalhado um minuto sequer. Às 23h10, voltou à mesa dos trabalhos e psicografou a mensagem de mais de 70 páginas de Maria Dolores, contando antológica e comovente história de um pai vivo que se torna vítima do seu próprio filho. O desventurado pai, após ser expulso de sua própria casa pelo filho pródigo, termina morrendo para salvar a vida do seu neto. Foram também psicografadas mais 2 mensagens de jovens desencarnados. Sábado de manhã, responde às nossas perguntas em 2 horas de trabalho. Às 15 horas desse mesmo sábado, acompanhamos em caravana ao culto do Evangelho no lar, com distribuição de pães, sacolas de alimentos e algum dinheiro. Peregrinação com duração de 2 horas. Às 19 horas, volta ao grupo Espírita da Paz para a sessão evangélica e recepção de novas mensagens de jovens desencarnados. Às 23 horas, retornamos à sua casa para um café com doce. Ainda aí, alguns convivas prosseguiram as consultas pessoais. A certa altura, não me furtei de me perguntar: Chico, esse ritmo de trabalho me parece intenso demais para a sua saúde. Entre a tarde de sexta-feira a esta madrugada de domingo, você trabalhou mais de 13 horas. Respondeu-me Chico: enquanto Jesus me der forças, quero prosseguir nas minhas tarefas. Após o abalo orgânico que sofri em novembro de 1976, venho rogando aos benfeitores espirituais que me concedam renovadas forças para a manutenção dos serviços que me tocam. Até então, esse era um dia normal da vida do Chico. Trabalhava pouco, homem, não? Ele tinha todas as limitações físicas, tinha todas as doenças, todas as coisas. O Chico dormia de 2 a 4 horas por noite durante a vida inteira. Tudo bem, o Chico era uma pessoa especial, diferenciada, era um missionário. Mas é o que diz o Livro dos Espíritos, né? O limite do trabalho é o limite das nossas forças. Mas ele dá para a gente o livre-arbítrio, para a gente fazer essa distribuição da forma que a gente julgar mais adequada. Agora sim. Que pensares que abusam da autoridade para impor seus inferiores no excesso de trabalho? Existe escravidão ainda? Existe, né, pessoal? Existe menos do que existia, porque a gente está evoluindo. Moralmente a gente está evoluindo também. Então aos poucos isso vai diminuindo, mas existe muito ainda, né? Por isso que a gente precisa ficar atento ao consumismo. Às vezes quando a gente está comprando uma roupa e a gente lê alguma coisa de uma marca famosa, que pegou alguma coisa de um trabalho escravo, qualquer coisa, a gente pode refletir: será que realmente eu preciso favorecer esse tipo de investimento, né? Porque ainda existe muito trabalho escravo, né? Só que, o que o livro dos Espíritos diz? Que pensaram os que abusam? Certamente eles vão ter que prestar contas disso futuramente, porque estão transgredindo ali a lei de Deus, né? Então isso é uma coisa muito importante. Acabando. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Deveria. Então, tem direito, não tem? Mas por que ele tem direito? Porque ele não tem mais força para trabalhar. Não é o limite das forças. Então, se uma pessoa está muito idosa e não tem condição de trabalhar, ele tem direito ao repouso, né? Só que acontece o que, pessoal? E se por um acaso esta pessoa que está com idade precisa trabalhar para viver e não pode? E aí? Como é que funciona? O que o Livro dos Espíritos nos diz? Diz o seguinte: que o mais forte tem que trabalhar pelo mais fraco, que a família tem que trabalhar pela pessoa. E se a pessoa não tiver família, quem tem que trabalhar por ela? A sociedade, né? Porque assim, a gente pode esperar do governo o auxílio devido às pessoas que necessitam. Mas quem é a sociedade?
nós temos que trabalhar por quem precisa. É uma... Sim, sim. Aliás, nós elegemos, né, o governo e o governo... Estado é uma coisa, o governo é outra. O governo é passageiro, o Estado está lá. Sem dúvida. É obrigação do Estado. Então, nem sempre a obrigação é cumprida. Deveria ser, né? Vai ser um dia, com certeza. Pela nossa evolução. Eu espero, mas assim, enquanto isso não acontece, nós temos que trabalhar para quem precisa. Da melhor forma possível. Né? Tem uma frase que eu acho que para mim é a que eu gosto mais de tudo que eu já li do Espiritismo, o que mais me toca é essa frase aqui. Ó. Vai, frase. Deus age nas criaturas através das criaturas. Eu acho que isso, para mim, né, pessoalmente, é a frase mais importante que eu conheço. Porque é o seguinte: se a gente sabe que alguém tem dificuldade, é bom a gente fazer uma oração pela pessoa? É bom, né? Oração nunca é demais, não é isso? A gente pode pedir para Deus que proteja aquela pessoa, que auxilie a pessoa. Só que não é muito mais prático e mais fácil se a gente for instrumento de Deus para ajudar a pessoa? Se colocar nesse papel de instrumento para auxiliar, é o que diz essa frase: Deus age nas criaturas através das criaturas. Então, nós temos que nos colocar, né, enquanto instrumento para fazer essa coisa acontecer. Nada é por acaso. Claro que a oração sempre vai ser muito importante, imprescindível, mas a gente tem que se colocar no papel. Como tem muita gente na aula aqui, eu vou contar uma historinha que eu já contei uma vez, mas que também é uma passagem que eu gosto muito do Evangelho, né? E eu acho que ilustra muito bem isso. Tem uma passagem que o Tiago, que era um apóstolo, né, um dos apóstolos de Cristo, estava trabalhando lá numa obra social, fazendo alguma coisa, provavelmente construindo uma casa, ajudando alguém lá com o martelo na mão, usando tudo carpinteiro, ou pescador. Aí passou um sacerdote, viu lá o Tiago trabalhando e falou o seguinte: ô Tiago, pô, eu nunca te vejo na igreja, nunca vejo você rezando, você não aparece nunca lá, onde é que está a tua fé? Aí eu até imagino a cena, né? O Tiago deve ter largado assim o martelo um pouquinho, né? Deu aquela limpada, olhou bem para ele e falou: me mostra a tua fé sem obras, que através das minhas obras você encontra a minha fé. Eu acho que isso é perfeito, né? E cabe muito bem. O que a gente faz com o nosso tempo, o que a gente faz com o nosso dinheiro, o que a gente faz com o nosso trabalho em benefício do próximo. É a lei da caridade, né, pessoal? É isso aí, terminamos exatamente junto ali. Tá perfeito. Você quer falar alguma coisa? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, viu?